Para mim é um prazer muito grande ter profissionais competentes, que eu admiro, que possam acrescentar ao meu trabalho. Então, é isso que a gente busca, a excelência. Né? E você é um cara que eu admiro bastante por causa do seu profissionalismo e do seu foco nos seus objetivos. Então, o pessoal que está chegando agora, meu nome é Gilson Souza, sou Head Trainer da Missio Consultoria, especializado em gestão de pessoas, e é um prazer muito grande ter vocês aqui na nossa live. Hoje eu tenho um convidado para a live especial, que é Vinícius Lima, especialista em logística na empresa Ocean, e vou falar um pouquinho sobre a questão do processo logístico em tempos de crise. Afinal de contas, só para a gente começar, dando uma pequena contextualizada, né, Vinícius? A gente está estamos no meio de uma pandemia global, onde tudo vem, tudo indica que o epicentro foi lá na China, como já sabe, como está sendo divulgado, com essa epidemia do novo Covid-19. Novo Covid porque justamente é um vírus que já estava aí há muito tempo antes e agora ele está na sua nova versão, né, que iniciou no finalzinho de dezembro e nos meses de janeiro e fevereiro foi onde se ficou. Então, esse vírus, a pandemia iniciou-se na China, como todo mundo já sabe, e da China, como você sabe também, Vinícius, é um país que muitas empresas, né, globais têm um tratado comercial muito forte, muito grande. Então, aconteceu de muitos executivos, de muitos empresários, ao viajarem para a China, fazerem os seus tratados comerciais, os seus negócios, ao retornarem para os seus países, acabaram se contaminando lá e levando o vírus para a Europa, que foi onde se espalhou por toda a Europa e atingiu até aqui as Américas, onde nós estamos. Então, só para poder ver como é que é a contextualização do negócio, para você perceber que o vírus utilizou inteligentemente, digamos assim, uma logística perfeita. Olha o processo logístico que iniciou-se com esse vírus, né? Ele utilizou justamente os meios, os modais, os modos de comunicação e os aviões, os hospedeiros, e assim ele começou a se espalhar por todo o país numa logística perfeita, e hoje nós estamos tendo um trabalho muito grande para combater esse vírus. Precisamos de desenvolver a Organização Mundial da Saúde, junto com o nosso sistema de saúde, está para desenvolver uma metodologia, um processo logístico tão bom quanto o que está acontecendo com esse vírus. E é justamente aí que começa o nosso trabalho, né? O nosso trabalho de fazer com que as nossas empresas, onde trabalhamos, onde prestamos as consultorias, também consigam sobreviver a essa pandemia global. E é por isso que estamos aqui para debater um pouquinho sobre esse assunto. E, Vinícius, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, da sua experiência no ramo da logística, por favor. Bom, boa tarde a todos. Sou Vinícius Lima. Há 16 anos no ramo de logística, 8 anos já aqui no ramo offshore, na área de Macaé, atuando na logística de transportes e materiais. E nesse período, Gilson, a gente tem um grande agravante, né, com parte do transporte, porque tornou-se aí um serviço essencial nessa época aí do Covid, não é? Então, todos os holofotes, vamos dizer assim, ficou voltado para a área de logística, e de forma que a gente não pudesse deixar de abastecer principalmente hospitais, clínicas, farmácia, né, com questão de medicamentos. E com isso
assim, tornou-se uma importância muito maior, olhado para o lado da logística, né? Então, com isso, nós temos realmente todo o cuidado de não deixar desabastecido todo o mercado, né? Nós estamos falando aí de mercado que eu digo são exatamente os mercados, padarias e o mercado como um todo, né? Porque a gente tinha muitas barreiras sanitárias, muitos empecilhos, muito contratempo para atender uma demanda com certo horário que você tinha que chegar. Então, toda essa parte, vamos dizer assim, de tempo que você tinha para cumprir, para a entrega da sua mercadoria, dificilmente você conseguiria cumprir por conta desses contratempos. É uma situação bem complicada que a gente viveu há dias atrás, hoje um pouco mais tranquilo, mas ainda requer muito cuidado. Verdade. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Eu sempre vi, a logística sempre foi vista um pouquinho como se fosse o primo pobre do processo, né? Ela não tem aquela visibilidade tão grande quanto setores de venda, setores de marketing. Mas, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, essa live, é graças a um processo logístico, né? Porque, afinal de contas, precisou de viabilizar processos e conceitos e ferramentas para que possamos estar aqui online. Você teve que se preparar do seu lado, eu tive que preparar do meu. Precisamos da ferramenta principal do sistema que nós estamos utilizando, que é a internet, que é o Instagram. Precisamos também dos insumos, né, que é muito falado no conceito logístico, que no caso o meu aparelho celular, aqui o tripé que eu estou utilizando, o modem que foi instalado. Precisamos de uma equipe que precisou de viabilizar esse processo, onde eu precisei de entrar em contato com a operadora de internet em banda larga. Ela precisou mandar uma equipe, precisaram de instalar os cabos de fibra óptica. E se a gente ampliar mais ainda, abrir mais o nosso leque, a própria empresa operadora de internet teve todo um processo logístico até abrir os seus próprios negócios, incluindo as licenças e liberações. Então, as pessoas hoje vivem a logística todos os dias, sem ao menos perceber. A pessoa que está em casa está vivendo a logística quando assiste uma televisão, quando precisa ligar, até mesmo para poder pedir um remédio na farmácia, e sabendo que a farmácia tem toda uma logística para entrega desse medicamento. Então, eu acho que está mais do que na hora da logística, do setor logístico entrar nos holofotes, mas não com esse viés por causa da crise. Porque todas as vezes que aconteceu uma grande guerra, a logística estava lá, né, preparada, com tudo separado, colocando seus profissionais em risco na linha de frente. E precisamos lembrar também do processo logístico, das empresas de logística, profissionais de logística, na época das vacas gordas também, quando está tudo ocorrendo bem. De acordo com a sua experiência de mercado, você acha que a logística, com o Covid-19, teve que se reinventar? Olha, Gilson, eu costumo dizer que assim, ela precisou se adaptar e assim, uma velocidade muito fora do normal. A logística por si só, ela realmente precisa ser rápida e eficaz. Mas com essa questão do Covid, realmente teve que ser numa velocidade muito maior do que ela já age, né? Vamos dizer assim. Como eu falei agora há pouco, são as questões que, tratadas aí de serviços essenciais, né?
Então, para a gente não ter um desabastecimento total do mercado, então você vê que na maioria das barreiras sanitárias, por exemplo, né, onde todo mundo ficava lá horas parado numa barreira sanitária, né, um cidadão civil comum, os veículos de carga não. Eles tinham a preferência para passar, ou seja, eles tinham aquela rapidez realmente da liberação dele o quanto antes, para que pudessem chegar as medicações nos hospitais, nas farmácias, os insumos de forma geral chegassem onde precisava, né? E os mantimentos nos supermercados, enfim, toda a parte de abastecimento ela não fosse afetada. Então eu diria que o reinventar, na verdade, é uma situação que ela precisou se adaptar com muita rapidez, né? E, enfim, é uma questão, assim, eu falo que nesses anos aí de trabalho com a logística, foi algo extraordinário, eu diria, essa atenção que foi dada a toda a situação da logística, como tratar ela com outros olhos, vamos dizer assim, porque em muitos locais, por exemplo, a gente, apesar das empresas estarem vendo a logística, ela é vista, acaba que vê como um custo, e na verdade ela só agrega valores, chegando cada vez mais rápido na casa do consumidor, como você falou, no caso aí do telefone, da TV, da internet, ou seja, se você não tem a logística para fazer isso, você não consegue atender a tudo e a todos ao mesmo tempo, né? Com certeza, com certeza. Um ponto também que eu até separei para poder falar aqui com você, que eu pude vivenciar, tive essa experiência, a respeito da logística humanitária, né? Porque a logística é um processo que realmente ele salva vidas e evita conflitos, né? A logística humanitária, então, que é o que é mais vista no momento por causa das transmissões globais, quando em caso de calamidades públicas, que a gente vê a nossa própria equipe de salvamento, corpo de bombeiro. Eu, durante muitos anos da minha vida, fui militar. Então, eu servi aeronáutica, servi o FASAC, o grupo de salvamento, onde eu fiz a missão justamente no processo logístico humanitário, poder levar alimentos e mantimentos para uma região devastada pela guerra na Angola na época e buscar, no caso, aqueles insumos que não eram, que foram arrecadados como armamento, como explosivos e fazer um esforço de tropas, né? Então, a gente vê muito a operação logística nesses grandes momentos. Principalmente, a última crise que eu posso dizer que passamos aí foi justamente a barreira, né, a queda da barreira como é que foi o nome do local que teve que inundou toda a cidade em Minas Gerais. Ah, sim, sim. A última agora, né, que aconteceu? Sim, sim. Sim, é verdade. Então teve todo um processo logístico para salvar vidas, né? E para reabastecer a cidade novamente. O que a gente... Brumadinho, obrigado, Caldas. O João Caldas, que é o meu parceiro da Missão Consultoria. Isso aí, um abraço, João. Acabou de me salvar aqui. Isso mesmo, Brumadinho. Houve uma que está até hoje, né? Faltando agora que os nossos governadores atuem mais fortemente, mas o processo logístico funcionou perfeitamente, funcionou muito bem. Graças a Deus, podemos contar com o apoio da sociedade. O cidadão brasileiro, como precisa, ele se une, ele atua. Então,
hoje a gente está vivendo uma nova crise, né, que está abalando. Teve também aquela explosão no Japão da usina por causa do terremoto, que ali influenciou o nosso país também, porque, por exemplo, a Toyota, a Honda, que tinha um trabalho muito grande, né, com a questão dos insumos para as suas montadoras, e aqui ficaram desabastecidas por causa disso, muita gente demitida, outras pessoas sendo colocadas em férias não remuneradas, entendeu? Então, por todas essas questões onde o processo logístico, de uma certa forma, é quebrado, a população sofre. Esse é o momento em que a população começa a sofrer, por causa do desabastecimento. Isso aí. E o que você tem reparado, tem visto, né, nessa questão do desabastecimento do Covid-19? Eu não sentia. É claro que muita coisa reduziu, muita coisa foi reduzida nos mercados. Eu não percebi um aumento tão grande dos preços. Teve um aumento, mas não tão grande, por causa justamente de um processo logístico que foi preparado e adaptado, mesmo sendo às pressas, e mais uma vez, a logística segurando a economia do país e evitando o desabastecimento nas ruas. O que você tem a dizer em relação a isso? A questão da logística nas transportadoras. Entendi. O que acontece é o seguinte, o que eu vejo é assim, nós temos hoje, como você bem falou, a mudança dos valores nas gôndolas dos mercados. Isso eu vejo que veio por conta da demanda de logística que ela teve, que as transportadoras, de certa forma, elas tiveram que se multiplicar, né, para atender a todas as demandas com muita rapidez. E a gente bem sabe que, dessa forma, quando você quer algo mais rápido, que precisa ser mais rápido, infelizmente você acaba tendo que pagar um preço mais alto por isso, né? Então, por exemplo, você tem um transporte coletivo, né, um ônibus que sai daqui para o Rio de Janeiro, você tem um valor de uma passagem. Se você precisar pegar um carro particular, alugar um para te levar no Rio de Janeiro, o valor não vai ser aquele. Ou seja, então, essa rota que as transportadoras têm, vamos dizer assim, já, né, propriamente dita, a rota do abastecimento, que eles já fazem, tem todas as limitações deles para aquelas localidades, já estavam comprometidas. Então, elas tiveram que contratar veículos, motoristas, usar parceiros em outros locais para poder atender e suprir essas necessidades. Infelizmente, quando você tem um contrato com uma determinada transportadora, você paga um valor de frete para ela. Quando você tem que contratar um serviço extra, ela vai atrás do mercado para te atender, porém esse valor vai ser repassado, então não vai ser aquele valor de contrato que você tinha. Ela vai ter que te passar o que cobraram para ela. Então, de certa forma, é o que a gente percebe hoje. Como você falou, os mercados, assim, faltam algumas coisas ainda. Não estamos totalmente abastecidos. Pelo menos a parte essencial a gente tem, né? Mas a gente percebe que algumas marcas, infelizmente, realmente saíram, assim, estão meio escondidas ainda debaixo dos panos aí, eu diria. Verdade. Eu percebo que o nosso país ainda ele é muito precário no campo do transporte de cargas, né? Não por causa da falta de eficiência dos profissionais, pelo contrário, nós temos empresas muito bem qualificadas, muito bem equipadas, nós temos turistas
muito bem preparados, de anos de prática, que não são apenas motoristas por profissão, são motoristas por vocação, né? Utilizam as estradas como se fossem suas próprias casas. Mas, em contrapartida, as nossas estradas não oferecem para eles justamente essa comodidade e praticidade que eles necessitariam. Nós ainda temos estradas federais muito ruins, as melhores estradas são privatizadas, onde os pedágios são caros, principalmente para a transportadora, e esse valor é repassado ao consumidor final, não tem jeito. Eu até entendo, porque, afinal de contas, é um negócio busca lucro para que ele consiga se manter competitivo e manter o salário dos seus profissionais. E eu percebo também, cara, que além de todo essa problemática das nossas estradas, tem também a nossa linha férrea, né, que é totalmente caótica e sucateada, né? Não tem uma integração, o país não é integrado através da linha férrea. Um trem que vai até certa região não passa para outra porque simplesmente a bitola do trilho é diferente. Então, parece que não houve um planejamento. E aí a gente se depara com, por exemplo, um caminhoneiro que tem que atravessar o país de ponta a ponta, levando grãos, que vão se perdendo pelo meio do caminho, e quando chega do outro lado, né, aquilo pesa na balança, aquilo pesa nas contas. O que você tem a me dizer, Vinícius, hoje, que seja a maior dor, né, das empresas de transporte e do profissional de logística? O que tira o sono do profissional de logística hoje? A gente tem uma situação muito complicada. É como você disse agora há pouco, com relação das rodovias. Trazendo para o nosso dia de hoje, né, e a atual situação que a gente vive, por exemplo, todos aí acompanharam pelos telejornais, internet, a questão que tinha muita gente que estava levando quentinhas, né, almoço para os motoristas até a rua, né, até as rodovias, paravam em alguns pontos. Por quê? Eles se tornaram serviços essenciais, mas esqueceram que o caminhão é a casa dele. Sim. Mas ele precisa parar em algum local, ele tem que se alimentar, ele precisa dormir, ele tem as suas necessidades fisiológicas e as pessoas esqueceram disso. E onde que eles fazem isso? Nos postos de combustível. E simplesmente eles fecharam. Os restaurantes não atendiam mais, as lojas de conveniência, tudo estava fechado. Então, verdade, como uma pessoa vai se alimentar? Ela precisa trabalhar, ela precisa entregar, precisa cumprir o horário, né? O empresário está lá na outra ponta esperando a mercadoria dele chegar, a encomenda dele chegar, assim como diversos locais, né? Diversos tipos de segmentos, os mais diversos. E assim mesmo a gente precisa entregar, mas lembrando sempre que quem está atrás do volante é o ser humano. E ele não tem a condição de rodar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele precisa se alimentar, ele precisa ter o descanso. Hoje a gente tem a legislação, né, que não permite o horário dele ficar rodando como era antigamente. Motoristas tomando remédio aí para rodar a noite inteira para poder chegar no destino. Isso hoje acabou, não tem isso mais. A gente tem uma fiscalização muito rígida hoje nas estradas que ela não permite mais. E ela pegar uma situação dessa com o motorista rodando a mais do que o tempo permitido, ele vai ter que parar e vai ficar lá e vai ser autuado por isso. Então, essa situação dos profissionais, os profissionais do volante, né, como a gente diz, é realmente muito complicado, Gilson. A gente passa por uma situação, as transportadoras também, de certa forma, elas ficam um pouco mais preocupadas com essa situação. Por quê?
ela sabe que se tiver algum problema, esse motorista com o tempo da viagem dele, ele não vai conseguir chegar no destino naquele tempo que foi solicitado. Entendeu? Correto. O João Carlos até colocou, se não seria aí o governo, né? O governo federal fortalecer os outros modais. Sim, quanto menos veículos nas estradas, assim, os riscos diminuem bastante. Entendeu? E sem contar que a ferrovia, por exemplo, eles estão olhando por esse lado também, né? Estão tentando ver alguma forma de aumentar a malha viária, né? A malha ferroviária, mas ainda é muito pequeno essa parte que eles, vamos dizer assim, destinam para os investimentos na área de logística. Realmente é muito baixo ainda. Correto. Não, concordo perfeitamente. Eu também gostei bastante dessa pergunta que o Carlos fez, porque realmente precisamos de mais incentivos, precisamos de mais investimentos para o nosso processo. Você vê que isso faria com que essa crise fosse passasse com mais tranquilidade, né? Porque hoje um profissional ter que cumprir a sua jornada de trabalho, ter que cumprir a sua obrigação na unha, muitas vezes tendo o seu carro, seu caminhão quebrando pelo meio e perdendo carga, eu acho que isso não deveria existir mais. Até porque é uma necessidade, é uma demanda, é um gap que está acontecendo já há décadas. Então, está todo mundo vendo, todo mundo sabe. E se todo mundo sabe, e existe estudos, existe investimento para isso, o porquê que não é feito? Né? Então, essa é uma questão que as empresas de logística deveriam atuar com mais força nisso, porque a logística tem um peso muito grande. A logística carrega praticamente o país nas costas. Então, eu acho que as empresas de logística, os profissionais de logística, não sei, eu posso até estar falando besteira, deveriam valer-se mais desse peso que eles têm para poder cobrar mais efetivamente medidas dos nossos governos para que pudesse facilitar o processo logístico. E, Vinícius, o que você acha que hoje poderia ser um diferencial para uma empresa com essa crise que está acontecendo, muitos profissionais tendo que trabalhar em sistema home office, algumas empresas tendo até mesmo que parar as suas operações porque não tem como desenvolver e não tem profissional para isso. O que você acha que uma empresa de logística, que um diretor de uma empresa deveria estar olhando nesse momento? Gilson, você falou algo aí interessante, realmente, que é a parte onde o empresário deveria ter a força para brigar por melhores condições, melhores preços. Você veja que o governo, né, ele atua hoje na questão da logística, colocando valores de tabela de frete, ou seja, é o próprio governo quem dita a regra de quanto o máximo poderá ser cobrado por um transporte. Agora, a transportadora por si, ela sabe quanto ela tem de gastos operacionais e folhas de pagamento, enfim, qual é o custo dela para tudo. Nós temos hoje no mercado, né, são todas essas montadoras, as principais delas, com veículos pesados, vamos dizer assim, os veículos são de ponta, são equipamentos de última geração, coisas que motoristas antes só tinham uma alavanca e 3 pedal, e o volante, era o máximo que ele tinha e os reloginhos. Hoje ele não tem nem alavanca de câmbio mais. Um carro totalmente automático,
e somente com o computador de bordo que ele acompanha a viagem. Ele praticamente só dirige, acelera o carro e freia. Então, eu vejo que essa é a parte onde o empresário deveria tentar ver a melhor condição para brigar com o governo para melhores condições para que eles possam adquirir cada vez mais equipamentos com melhor tecnologias, né, cada vez melhores, para trocar a frota dele, porque os veículos mais antigos, eles têm um custo operacional muito mais alto. O consumo de diesel é maior, o consumo de pneus, manutenção. Fora os gases poluentes. Exatamente. E todo o ambiente sofre com isso. O meio ambiente, eu falo que nessa hora é o que mais sofre, porque você anda aí atrás de um caminhão antigo aí, por exemplo, ele te tapa de fumaça. Hoje, Deixa eu só te falar uma coisa em relação a isso, Vinícius, porque hoje eu vi uma foto tirada por satélite da China comparado com o mesmo período do ano passado. A diferença na poluição. A diferença da poluição. Porque a China ela é muito voltada para as termoelétricas, né, que é energia, a base do tema do carvão. Isso. E são toneladas e toneladas de poluentes emitidos. O ar da China está mais limpo, a ponto de eles conseguirem ver novamente, depois de mais de 30 anos, o Monte Everest. Né? Há mais de 30 anos que eles não conseguiam ver o Monte Everest. E agora, por causa desse Covid, né, as consequências do Covid, dessa paralisia de todo o processo, eles conseguiram novamente ver o Monte Everest e a limpeza realmente do oxigênio. Então, isso que você falou é muito importante, porque através de um investimento, através de incentivos fiscais, através de um prejuízo que vai se escoando pelas estradas, o empresário ele conseguiria melhorar a sua frota e, com isso, reduzir muito os gases poluentes que estão Exatamente. no nosso país. Exatamente. A gente, hoje, por exemplo, já temos, né, no mercado vários ônibus já utilizando o gás natural, por exemplo. Já é uma realidade aí para alguns veículos, né, de transporte público já usando o gás natural. Os mais novos veículos, se não me engano, de 10 anos para cá, eles só usam o veículo com o diesel S10. Então, nós temos realmente uma mudança aí entre a parte do governo, com a regulamentação aí das leis do meio ambiente, porque a gente sofria muito com isso. Hoje, você ainda dificilmente vê, mas ainda consegue ver aqueles caminhões bem antigos, são poucos, mas você ainda enxerga, né, pela estrada, e você de vez em quando ainda vê aí pelas mídias aí, fazendo alguma chamada, olha que situação que é um caminhão desse que ainda está rodando, que já devia ter saído, mas ele ainda está rodando, ele sustenta a família, as pessoas às vezes se esquecem disso. É verdade. A gente fala só da frota aí das transportadoras grandes, vamos dizer assim, mas a gente tem o pai de família lá, que ele tem um caminhão, ele tira o sustento dele e dali, às vezes, sai para muito mais pessoas do que a gente pensa. E ele também, não só o empresário, mas ele também, como dono desse caminhão, tendo condições melhores, com certeza ele não teria um caminhão tão antigo quanto, ele teria um veículo mais novo, que ele pudesse ter menos custos de manutenção, o diesel seria diferente, o consumo de pneus, faria uma manutenção mais adequada para manter o veículo sempre em bom estado, porque hoje, Gilson, as transportadoras, elas têm a obrigação de manter a frota no mínimo com 5 anos. É o máximo que hoje as transportadoras precisam com veículos na sua frota com 5 anos.
porque os contratos já não permitem mais você usar veículos antigos. Com mais de 5, 6 anos, às vezes para um transporte urbano ou para pequenos deslocamentos, vamos dizer assim, até se aceita. Mas com mais de 6 anos, cara, um veículo pesado, eles assim, realmente tem uma diferença com isso, porque deixa dúvida se ele realmente vai chegar no destino. Então, assim, compromete a operação. Não, e fora também que ainda coloca em risco tanto o motorista quanto os outros que estão dirigindo ao redor dele. Então, realmente, isso é uma decisão muito assertiva que as empresas estão adotando, porque, infelizmente como você falou, é um pai de família que depende aqui do sustento, mas não é por causa disso vamos colocar a vida dos outros em risco, até porque... De jeito nenhum. Não adianta nada. Não. Então, Vinícius, vamos falar um pouquinho. Eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre aonde você trabalha, que você é o profissional da Ocean. Eu quero agradecer muito aqui a Ocean por ter autorizado a sua live comigo hoje. E, então, um obrigado especial a eles. Eu até vi que tem está completando 20 anos hoje. O que? É uma área, é um setor, é um centro de distribuição? O que está completando 20 anos na Ocean? A gente tem essa parte logística, né? Com as operações aí, com o que mudou dela, né? O que mudou, a gente tem as implantações, todas as mudanças vieram acontecendo e hoje tem essa comemoração. Mas, como você bem disse, hoje agradecer aí ao Marcelo, ao Fabrício Caetano, né, que nos autorizou aí, permitiu que fizéssemos essa live. E hoje estou à frente lá da logística de operações, né, tanto embarques e desembarques da Ocean. E a equipe lá, temos toda a parte de movimentações, né, recebimentos, expedição, a gente tem a ovação de containers, de cestas e transporte de materiais pesados, né, materiais brutos, e para seguir para as 5 sondas que a gente atua hoje aí em contrato com a Petrobras, né? Então, a gente atua diretamente com o serviço de materiais e transporte, nessa parte de logística, para atender aí as demandas todas das plataformas, né? Com o pessoal, temos também uma equipe, assim, a operacional, ela está lá diretamente, né? A gente, em tempos de Covid aí, não pudemos parar, não tem essa de, não, vamos deixar de home office. Home office, na verdade, estão aqueles profissionais que não precisam estar atuando lá operacionalmente, né? Na zona de risco, na área de risco. Exatamente. A gente tem o pessoal, temos 4 funcionários, né, que estão aí de home office, aqueles também que precisaram, de alguma forma, estão dentro enfim, não podem estar, né, junto por causa do risco, né? Eles não estão operando, então estão de casa. E foi uma questão até que eu conversei com eles ontem, né, querendo saber se tanta gente fala, né, Gilson, porque a gente, no nosso horário de trabalho, você tem um horário para você chegar, tem o seu horário de almoço, tem o horário do lanche que você para o café da tarde e tem o seu final de expediente. Queria saber deles ontem, por exemplo, como é que está isso, se eles realmente conseguem se manter cumprindo o horário home office, assim como o de casa. A gente sabe que logística, você começa a trabalhar muito antes do seu horário e termina o trabalho muito depois. Porque apesar de você desligar o seu computador, terminar o seu trabalho, né, tem outras coisas aí
que, como a gente bem sabe, as plataformas têm o trabalho 24 horas, então ela vai necessitar do trabalho logístico aí a qualquer tempo, né? Então, é uma situação realmente que a gente tem o operacional lá, né? Mas também estamos com trabalho home office. Entendi. Eu tenho aqui uns pontos a levantar, que é justamente para começar a trazer uma luz, um ponto de raciocínio, de pensamento para o profissional de logística, para os líderes. Sim. Justamente em relação a esse ponto de que está trabalhando com a equipe defasada e com profissionais tendo que trabalhar em home office, e até mesmo para aqueles profissionais que estão trabalhando, continuam trabalhando dentro das empresas, mas utilizando a abordagem de gestão de crise, né, nesse momento. Que é como as empresas de logística se reinventarão. Porque esse isolamento do Covid-19, ele, na minha concepção, pelo que eu estou observando, ele está deixando um legado, ele vai deixar um legado. É claro que vai passar por qualquer crise que tivemos, por qualquer pandemia que tivemos, ela vai passar. Daqui a pouquinho os nossos cientistas estão descobrindo formas de controle, mas ela vai deixar um legado, né? Porque é uma nova realidade. Essa questão do trabalho ela é muito benéfica para a empresa e para o funcionário. Claro que, contanto que esse funcionário ele precisa ter uma coisa chamada disciplina. Sim. E disciplina ele vai precisar de ter também em qualquer lugar que ele vai trabalhar. Mas isso é muito benéfico para a empresa e para o funcionário. A empresa, porque reduz custos, reduz despesas. O trabalho home office realmente é uma forma que a empresa tem para economizar nas suas despesas. E para o funcionário, também é benéfico porque ele tem um ganho maior de tempo, ele tem qualidade de vida, ele não precisa enfrentar muitas das vezes trânsito para chegar e para voltar do trabalho. Então, todo mundo ganha, e eu acho que agora as empresas estão começando a ver isso e ver que é uma nova realidade. É uma realidade que vai ficar, é um conceito que vai ficar. Então, as empresas estão precisando se reinventar realmente, porque a forma de administração, a forma de gestão, de liderança mudou drasticamente, sabendo fazer ou não. Eu era aquele líder que só sabia trabalhar com o funcionário, com o meu profissional na minha frente, literalmente, da noite para o dia, eu tive que aprender a trabalhar com ele à distância, porque foi tudo muito rápido, sem uma preparação. Então, hoje, o que as empresas vão precisar muito de fazer é um ponto que se chama planejamento. Intensificar cada vez mais o planejamento. Eu gosto até de falar que quando a gente não planeja o sucesso, não planejar é a mesma coisa que planejar fracassar. Então, precisamos ter, as empresas precisam ter hoje uma intensificação maior do planejamento. Antes, pensávamos muito em objetivo curto, médio e longo prazo. Agora tem que pensar mais ainda. Curtíssimo prazo, médio prazo, longo prazo. E ter também o chamado plano A, plano B, plano C, plano de contingência, plano emergencial. Porque a crise da Covid está deixando um precedente. E vai ser a última crise viral no mundo? Não. Não vai ser. Então, tem um precedente. Qual vai ser agora o plano de ação que a empresa vai adotar quando vier a próxima crise? Que era uma coisa que a gente não pensava, principalmente aqui nós brasileiros, não costumamos pensar nisso. O povo americano já pensa bastante. Por quê? Porque eles vêm de guerras uma atrás da outra, vêm de furacões, vêm de terremotos, de maremotos. O Japão tem uma gestão de crise muito forte. A China tem uma gestão de crise muito forte. Nós aqui estamos num país abençoado, num país que agora que você está vendo um ciclone acontecendo, claro, já tiveram outros
mas não é comum um ciclone acontecer como aconteceu no sul agora. Então, no nosso país não tem terremoto. Então, quando acontece uma calamidade dessa, muitas das vezes os nossos governantes, até mesmo a própria população, não sabe fazer, porque a criança não aprende aquilo na escola. Então, é uma mudança de comportamento. Então, é um ponto que eu coloquei aqui, que é o planejamento. O outro é a tecnologia. Sim. A empresa que investir em tecnologia não tem para onde correr. Estamos trabalhando estamos trabalhando em escassez, mas não tem como eliminar a tecnologia do processo. Investir nos sistemas de integração, ferramentas, gestão à distância. Olha, as empresas que já trabalham com gestão à distância não teve esse impacto tão grande como empresas que não sabiam nem que poderiam gerir as suas empresas, os seus funcionários à distância. Investir mais na tecnologia da informação, ainda estamos muito aquém no processo de tecnologia da informação. E treinamentos online, treinamentos EAD, que é isso que estão precisando nesse momento. Um funcionário bem treinado é um funcionário que dá mais resultado. Faz sentido para você? Sim, Gilson. Essas questões que você abordou, elas realmente fazem muito sentido, porque a gente tem uma equipe hoje que, teoricamente, a gente achou que, bora, não, o cara tem que estar aqui, porque se ele não estiver aqui, ele não consegue produzir da mesma forma. E como é que ele vai fazer para saber das situações de trabalho para ele conduzir isso à distância? Como é que ele vai fazer? Como é que ele sabe disso? Qual é o desempenho dele? Né? Como que ele vai conseguir dar conta do trabalho? E vai dar certo, não vai? É uma questão realmente muito complicada. Por quê? Volto a falar, a gente tem muita tecnologia, né? Você bem falou, a gente tem software dos mais novos, né? E ainda vão ser lançados aí. Hoje a gente tem as reuniões online, por exemplo, a gente tem muita gente trabalhando de casa, né? A gente tem as reuniões tanto por vídeo quanto só áudio, né? A última reunião que nós tivemos, por exemplo, com todos os líderes lá, nós éramos 46 pessoas utilizando uma reunião online. Então, quando que pensava-se usar essas tecnologias a favor aí para minimizar os problemas e tentar resolver todos eles? Né? Porque uma hora você trata de resolver, mas infelizmente nem tudo aquilo que você trata, você imediatamente você consegue. Tem outras que vai demandar um pouco mais de tempo para você conseguir. E essa questão da disciplina realmente é uma questão que os funcionários eles deveriam sim colocar na cabeça de que eu tenho que me dedicar e fazer exatamente como se eu estivesse no meu trabalho. De preferência, vestir o seu uniforme, sentar à mesa, tomar o seu café, enfim, fazer toda a sua rotina como ele estivesse indo para o trabalho. Né? E essa é a primordial que eles deveriam ter, essa disciplina. Mas a gente percebe e vê muito aí pelas redes sociais, o pessoal fazendo selfie aí que está sentado de pijama trabalhando. Cara, não é bem por aí. Não condiz com o profissional. Porque ele pode ser acionado a qualquer momento e precisa estar pronto para responder. Exato. Aí o cara se arrumar de pijama, como é que faz? Então isso é porque isso é até bom, porque tocou aqui no próximo assunto, onde eu iria botar agora, que é em relação a pessoas. Né? Toda empresa ela tem sua parte de sistemas, a sua parte de
automatizada, a tua parte de processo, mas a empresa ela é basicamente constituída por pessoas. Sim. Mais tecnológica que seja a empresa, eu ainda não consegui ver uma empresa, ainda não conheci nenhuma empresa, se alguém souber, por favor, avise aí, que rode 100% no sistema sem a interferência humana. Não. Eu espero que nem surja, né? Eu espero que jamais surja esse tipo de empresa, porque eu sou um profissional de humanas, eu preciso do ser humano. Exato. Senão eu vou voltar para... Vou ter que estudar a tecnologia de novo, voltar para o sistema tecnológico. Então, pessoa, a empresa precisa, além de tudo, de uma coisa: líderes assertivos. Líderes que saibam conduzir as suas equipes, que sejam profissionais especializados na parte de gestão de pessoas, que entendam de gente, não somente de processo. O líder tem que entender de gente, ele tem que entender que aquele funcionário que muitas das vezes chegou, que está dando algum problema na empresa ou não está conseguindo cumprir as suas metas, ele pode estar passando por algum problema pessoal. Aquela história de que o problema de casa fica em casa, o problema do trabalho vai para o trabalho. Ela não funciona, não rola. Não tem jeito, não tem como. O problema que eu tenho em casa, infelizmente, eu vou levá-lo para dentro da empresa porque ele está dentro de mim. Então, o líder precisa ter esse feeling, esse sentimento de que a pessoa que está na frente dele não é somente um funcionário, não é somente um liderado, é um ser humano de defeitos, mas também repleto de valores. Muitas vezes está precisando apenas de uma conversa com ele. Então, o líder tem que ser assertivo, ele tem que saber lidar com pessoas e não somente com processos. A empresa precisa também de uma equipe engajada, mas uma equipe só vai ser engajada se o líder for um líder engajado, se o líder mostrar para elas, através dos seus exemplos, o que eles precisam fazer. Entendeu? Então, é aquela fonte de inspiração, onde eles são valorizados, também são amparados caso, de repente, eles falhem em alguma coisa. Aí sim, a empresa vai ser engajada. Porque muitas vezes eu já ouvi de clientes falando: Gilson, o problema da minha empresa é que a equipe não veste a camisa. Sim, a equipe não veste a camisa. Aí ele pergunta: o que eu faço? Aí eu pergunto de novo: o que você tem feito para a equipe vestir a camisa? Sim. Porque só o salário final do mês não é motivador o suficiente para poder a equipe vestir a camisa. Deveria, mas não é, são seres humanos. Entendeu? Então, e um mapeamento comportamental. Eu, líder, eu bato sempre nessa tecla. Eu preciso saber quem é a pessoa que está trabalhando comigo. Eu preciso saber como ele funciona. Eu preciso saber como ele age e como ele reage. Se eu não sei isso, se eu não sei qual é o mapeamento comportamental dele, eu vou falar para ele de uma forma que serve apenas para mim, não serve para ele. Assim como ele vai falar também de uma forma que eu não vou conseguir introjetar, porque ele está falando do jeito dele. Mas a partir do momento em que eu sei qual é o perfil comportamental do meu funcionário, que eu entendo um pouquinho que seja de perfil comportamental, eu vou conseguir decifrar esses enigmas que ele traz para mim do dia a dia. E assim extrair mais e melhor dele. Exato. Entendeu? Exato. É uma situação, Gilson, que, assim, nós líderes, nós temos o dever de estar com a sua equipe e saber, né, identificar algum ponto que alguém esteja precisando conversar, como você bem falou. A gente tem que saber isso. O funcionário não precisa falar com você que tem algum problema com ele. É o líder perceber que está acontecendo alguma coisa. E é a hora de você tomar a ação e chegar perto dele e, cara, vamos tirar um tempinho, vamos conversar um pouco.
tenho percebido algumas mudanças, está acontecendo alguma coisa, vamos lá, vamos tentar entender. Porque uma simples conversa, você muitas vezes já consegue mudar a forma que aquele funcionário estava vindo se comportando, né? E a gente começa a entender, realmente olhar ele um pouco diferente. Opa, peraí, vamos ver se ele volta a produzir novamente como era, né? É fundamental a gente entender aí, olhar para a sua equipe e saber com quem você tem a contar, né? Porque, como você bem fala, né? Se a equipe não é boa, não é problema da equipe. Nós temos um líder aí que está falhando. É isso aí. Né? Correto. É isso mesmo. E o próximo tópico é em relação aos processos. Esses tópicos que eu estou falando aqui, eles não servem apenas para uma empresa de logística, servem para qualquer segmento, para empresa de qualquer segmento. Então, no caso, são os processos. Vinícius, cara, a conversa está tão boa que o nosso prazo, o nosso tempo está esgotando. Temos 16 segundos. Eu vou fazer o seguinte, quando cair a conexão, eu vou reconectar e a gente volta para poder finalizar. E eu vou pedir para todo mundo estar online para poder voltar também. Tá ok, pessoal? Legal, legal. Deixa só o pessoal entrar de novo. Só falta aqui só uns segundinhos. Porque, cara, foi muito boa, fluiu. Opa, o Caldas já voltou, Varanda e Companhia voltou, vou até assinar para ele, né? Legal. Porque, cara, passou muito rápido o tempo. Essa era uma sugestão que a gente podia deixar aqui para o Instagram, hein? Tirar esse limite. Isso. Porque tira, para que um limite de tempo? Deixa o pessoal falar à vontade. Legal, voltando, tá quase todo mundo aqui. Opa, a Sandra voltou novamente. A Sandra está nos assistindo lá de Ilhéus. Legal. Bacana, lugar bonito. Então, como eu estava falando, Vinícius, que são o próximo tópico agora são os processos. Né? Sim. O processo tem que ser bem estruturado, bem definido, porque afinal de contas ele vai ser o processo que vai manter tudo na linha. Exatamente. Tudo rodando. Opa, a Júlia entrou também. Para quem não sabe, a Júlia Flor é minha esposa. Deixa eu acenar para ela, porque senão eu vou dormir na casinha do cachorro hoje. Pronto, acenei para ela. A Carla está aí também, já entrou agora há pouco. Legal, bacana. Afinal de contas, temos que fazer uma média, né? Senão vai todo mundo dormir na casinha do cachorro. Então, justamente é o processo, é o que tem que ser feito, quem fará, como fará, se a pessoa foi substituída, quem era a pessoa que fazia, como que ela fazia, e buscar também a integração dos processos, porque os processos precisam ser integrados, porque é aquela história, né? O Caldas ele contou na nossa live. Ele é especializado em finanças, né? Então foi fazer esse trabalho na empresa onde ele trabalhava, e lá tinha um outro profissional também da área, que o cara era muito bom no que fazia, mas era resistente a mudanças. Sim, né? Eu me lembro disso. Então, dentro da logística, agora imagine, eu nem sei se isso existe. Se não existir, por favor, me corrija, Vinícius. Imagine dentro da logística, o cara está lá, tem um software, tem um sistema que é caro. Você sabe muito bem que esses softwares são muito caros. Muito caro, muito. Onde a empresa investe muito para adquirir a licença, investe muito no treinamento dos profissionais para utilizar esse software, para fazer toda a integração com o processo, e o cara precisa de um material. Simplesmente ele vai no computador, imprime uma folha antiga que ele utilizava e vai lá no almoxarifado e fala: estou precisando disso. E o cara do almoxarifado fala para ele: mas por que você não utilizou o sistema? Porque assim é mais fácil para mim. Eu não sei se isso acontece.
na logística. Infelizmente sim, Júlio. Infelizmente. Acontece. Nós temos aí situações realmente que... nós temos, por exemplo, né, antes da gente embarcar todos os materiais, containers, cestas, nós fazemos um checklist, né, para saber se está tudo dentro das normas, dentro dos procedimentos de segurança, né, saber se está tudo ok antes de embarcar. E isso era feito em papel, né, era um formulário impresso e o funcionário ele ia para a área fazer lá o checklist dos materiais que ele vai embarcar. O responsável por cada embarque fazia isso. E implantaram aí uma forma digital de fazer esse checklist em tempo real, né? E já anexando, ele vai lá com o telefone dele, com o smartphone, já faz as fotografias ali pertinentes a cada ponto que é necessário, já anexa ali as informações todas, já faz de uma vez e envia. E por incrível que pareça, a gente ouviu isso. Cara, no papel era muito mais fácil essas coisas. Cara, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Não adianta você querer voltar ao passado. Os papéis são necessários para aquilo que realmente requer que seja escrito ali na hora e assinado. Fora isso, mas hoje a gente já tem até a assinatura digital, que não precisa de papel, né? Mas, como você bem diz, nós temos essa eu nasci assim, eu sou sempre assim, né? E vai ser. Não, peraí, vamos mudar. Vivemos em outra década agora, não tem condições de manter isso mais. Realmente, porque, afinal de contas, os processos precisam funcionar como um relógio suíço, né? Se eu quebro uma das engrenagens, todas as outras vão se desalinhar. E, então, é isso. Dos processos, eles precisam ter também a parte do treinamento do colaborador, para que o colaborador ele utilize o processo, mas não somente um treinamento da parte técnica, também um treinamento da parte comportamental. Esse colaborador ele precisa mudar essa cultura, né? Da síndrome de Gabriela Caldas. Isso, exatamente. Exatamente. O cara acha que não, sempre foi desse jeito. Como assim foi desse jeito? Não, a gente tem que mudar. A gente tem processos, é o que a gente sempre fala, né, no nosso dia a dia. Se o processo, em algum momento, ele precisa ser mudado, vamos estudar para mudar o processo, mas não que da forma que foi para trás vai continuar para sempre, ou da forma que está escrito agora sempre vai continuar. O processo requer atualizações, ele precisa ser mudado de acordo com a necessidade. Que a Varanda e Companhia até colocou, quebrar os paradigmas. Exatamente. Porque o mundo hoje, as empresas hoje, não tem mais espaço para profissionais com essa mentalidade arcaica. Profissionais não têm esse espírito de resiliência, como diz o Caldas. O Caldas até está totalmente alinhado comigo, que ele até citou o próximo tópico. É isso aí. Adaptação aos problemas, ressignificar as falhas, porque não é porque aconteceu um problema, não é porque aconteceu uma falha, não é porque tem uma dificuldade em relação até mesmo àquele sistema que eu vou deixar de usá-lo. Não, eu vou aprender com essa dificuldade. Eu vou aprender com esse resultado negativo. Não existe fracasso, existe resultado. Um resultado positivo ou um resultado negativo. Porque a partir do momento que eu não aprendo nada com aquele resultado que foi negativo, aí sim eu fracassei. Agora, se eu aprendo a não fazer daquele jeito e a fazer de uma forma diferente, eu tive apenas um resultado negativo que me serviu de aprendizagem. Processo, conceitos de resiliência e flexibilidade para a mudança. Precisamos mudar o tempo todo. Se ficarmos enraizados no mesmo lugar, vai chegar uma nova crise e vai nos derrubar. É igual
maremoto sobrevive aquele que consegue flutuar. A mesma coisa. Se tem uma âncora me enraizando, eu vou afundar e eu não vou conseguir melhorar. Mas isso tudo só vem através do quê? Só vem através do autoconhecimento. A partir do momento em que o funcionário ele é bem selecionado e ele passa por um processo de mapeamento comportamental da empresa, ele começa a fazer um mergulho para dentro de si, começa a se conhecer melhor, ele começa por si próprio quebrar esses paradigmas, ele começa por si próprio desenvolver mais esse conceito de resiliência, ele consegue por si só ter mais flexibilidade de mudança. Sim. Isso ajuda em uma coisa que eu atuo muito, que é na saúde mental. Né? Os profissionais eles precisam ter justamente uma saúde mental para que eles não vão se afastar por alguma doença, por algum estresse e causar assim prejuízo para as empresas. Então, se eu sou empresário, eu vou prezar muito para, em primeiro lugar, ter um profissional bem treinado, porque profissional bem treinado é um profissional mais produtivo. Eu vou prezar por um profissional que tenha um plano de carreira e desenvolver meritocracia, verificação para que esse funcionário esteja cada vez mais motivado, assim ele conseguir crescer cada vez mais dentro da minha empresa. Porque se um funcionário cresce dentro da minha empresa, significa que a minha empresa cresceu muito. Sim. Então, e também manter a saúde mental do meu funcionário para evitar afastamentos, né, desnecessários e quebra na produtividade. Sim. Vinícius, chegamos no final da nossa live. Eu queria... Poxa, foi muito bom, cara. Para mim, eu continuaria aqui durante um bom tempo conversando com você. Eu gostei muito dessa conversa, da questão do processo logístico. Gostei muito dessa preparação para essa live, do que eu aprendi, muita coisa que passou. Agradeço muito por esses ensinamentos, essas questões que eu não conhecia. Opa, meu amigo Walter acabou de entrar. Walter, você chegou praticamente no final, meu amigo. Não tem problema, porque a live vai ficar gravada para que você possa assistir depois. E você está devendo também, Walter, fazer uma live comigo. O Walter, ele fez a minha turma de coaching, é um coach também formado, especializado em gestão ambiental. Então, Que legal. Tem tudo a ver com esse momento. Tem tudo a ver com esse momento. Então, exato. Então, já que ele chegou atrasado na live, vou deixar esse desafio aqui ao vivo para a gente marcar uma live junto. Então, vamos agora para as nossas considerações finais. Queria que você dissesse o que você achou desse bate-papo e falar para o pessoal o que você achar pertinente. Bom, Gilson, eu falo que nós temos o aprender a todo dia, né? E hoje não foi diferente. A gente aprende, a gente estuda e cada dia a gente conhece coisas novas, pessoas diferentes, e a gente poder trocar informação e passar isso adiante é muito, muito gratificante, né? Pessoas que talvez não façam nem ideia de como as coisas chegam na sua casa, por exemplo. A gente pôde mostrar um pouquinho aí hoje, né? Aquele pontinho só de informação de como as coisas realmente andam. Muita gente não faz ideia da formação de preço do produto, por exemplo, porque as coisas estão tão caras, mas é bem por aí. A logística, vamos dizer assim, a parte de transporte, por conta do combustível, de outros produtos que fazem o veículo, né, para ele poder chegar a determinado ponto, é uma delas, né? Então, para que eles possam entender um pouquinho aí, porque realmente às vezes paga tão caro nos produtos que vão estar adquirindo, né?
E a gente agradece aí a todo mundo que esteve aí com a gente até agora. Agradecer lá ao Marcelo por ter liberado, o Fabrício também, e a toda a equipe lá que trabalha comigo. E encontramos no topo, né, Gilson? É isso aí. Como consideração final, quero deixar aqui uma cobrança de mais responsabilidade, um olhar mais direcionado a toda a logística pelos nossos governantes, que as nossas estradas, as nossas modalidades, né, de transporte possam ser cada vez mais melhorados para que possamos otimizar o processo logístico em nosso país. E também cobrar para que aquelas outras pessoas de todas as empresas, que elas olhem com mais carinho para o pessoal da logística, que está dando todo o suporte para que a empresa continue de pé, continue funcionando, para que os serviços e soluções continuem chegando nos nossos lares. E mais uma vez quero te agradecer pela sua parceria de sempre e agradecer um agradecimento especial à Ocean por ter te liberado para fazer essa live comigo. Quero também agradecer aqui aos parceiros da Missil Consultoria, o coach Bento Mário, lá de Moçambique, que é um parceiro e me ajudou muito a iniciar essa jornada de live. Ele me fez esse mesmo Sim. Ele me fez primeiro, então vou passar. Então, Bento, meu amigo, um grande abraço para o pessoal de Moçambique, um grande abraço para o pessoal da África aí. Quero agradecer aos parceiros da Fone de Gestão, que é de onde vem todo o processo de mapeamento comportamental, processo de seleção, desenvolvimento de planos no individual. Então, muito obrigado à Fone de Gestão. Quero agradecer também ao Instituto Guará Gouveia pela parceria. Guará, muito obrigado, meu amigo, por confiar no meu trabalho, muito obrigado por contar com esse profissional que eu te falo. E quero também deixar já anunciado aqui, Vinícius, a próxima live que eu tenho aqui agendada, que é para o dia 18/7, daqui a 15 dias, também às 17 horas, uma personal organizer, Rose Peçanha. E você sabe o que uma personal organizer faz? Não. Ela é justamente aquele profissional que organiza a nossa vida. Ela desenvolve o processo de otimização do nosso espaço. E você, como ninguém, sabe que um escritório otimizado, e funcional, ele dá resultado, melhora o resultado. Com certeza. É a minha próxima live, iremos falar justamente sobre o processo de organização, né, nas nossas vidas e nas nossas empresas. Então, muito legal. Às 17 horas, nova live com a personal organizer Rose Peçanha. Agradeço a todos que nos ouviram. Vinícius, a gente continua se falando durante a semana. Um grande abraço. Estamos no topo.